Você já parou para ouvir a voz dentro da sua cabeça? Aquela que não para de falar, julgar, criticar, planejar e reviver o passado? E se eu te dissesse que essa voz, esse diálogo interno incessante, pode ser a raiz de grande parte do seu sofrimento e a maior barreira para sua paz e realização? Bem-vindos a uma jornada que vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre sua mente, seus pensamentos e a própria natureza da realidade. Hoje, vamos explorar o que acontece quando você decide parar de conversar consigo mesmo. Sim, você ouviu direito, parar de conversar consigo mesmo. Mas antes de mergulharmos nesse território inexplorado da mente, deixe-me fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você experimentou um momento de completo silêncio mental? Um momento em que os pensamentos simplesmente pararam. Se você é como a maioria das pessoas, provavelmente não consegue se lembrar. Porque a verdade é que vivemos em um estado de constante tagarelice mental. É como se tivéssemos um rádio ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana, transmitindo uma mistura caótica de medos, esperanças, julgamentos e fantasias. E aqui está a parte assustadora. Na maior parte do tempo, nem percebemos que esse rádio está ligado. Tornamo-nos tão acostumados ao ruído que o confundimos com nossa própria identidade. Eu sou meus pensamentos, dizemos a nós mesmos. Mas e se isso não for verdade? E se seus pensamentos fossem apenas pensamentos, não fatos, não verdades absolutas, não sua identidade, apenas construções mentais passageiras, como nuvens no céu da sua consciência? É aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Porque quando começamos a questionar nossa identificação com nossos pensamentos, abrimos a porta para uma liberdade que poucos experimentam. Vamos começar com o primeiro e talvez mais surpreendente insight. A identificação com os pensamentos é a raiz do sofrimento. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você se pegou remoendo uma preocupação, revivendo uma discussão ou se torturando com cenários futuros que provavelmente nunca acontecerão? Quando nos identificamos com esses pensamentos, quando acreditamos que eles são a realidade absoluta, amplificamos nossos medos, dúvidas e inseguranças. É como se estivéssemos alimentando um monstro insaciável que cresce cada vez mais com cada pensamento negativo. Mas e se, em vez de se identificar com esses pensamentos, você pudesse simplesmente observá-los? Como se estivesse assistindo a um filme, sem julgar, sem reagir, apenas observando? Imagine por um momento, você está sentado em um banco de parque. Seus pensamentos são como pessoas passando. Alguns são alegres, outros tristes. Alguns estão com pressa, outros vagando sem rumo. Mas você não é nenhuma dessas pessoas. Você é o observador silencioso, imperturbável, independentemente de quem passa. Esta é a primeira transformação que ocorre quando você para de conversar consigo mesmo. Você quebra o ciclo de identificação e sofrimento. Você começa a perceber que não é seus pensamentos, mas a consciência que os observa. Mas vamos além. O segundo insight crucial é entender que sua mente é uma ferramenta poderosa, mas precisa ser controlada. Pense no seu cérebro como um supercomputador. Incrível, capaz de cálculos complexos, de criar mundos imaginários, de resolver problemas intrincados. Mas como qualquer ferramenta, ela precisa ser usada com sabedoria. O problema é que a maioria de nós deixa esse supercomputador funcionar no piloto automático. E o que acontece quando fazemos isso? Ele começa a criar problemas que não existem. Começa a analisar excessivamente, a criar cenários catastróficos, a nos bombardear com preocupações e ansiedades. É como se você tivesse um assistente super eficiente, mas neurótico. Se você não der a ele uma tarefa clara, ele vai começar a reorganizar sua vida inteira, criando caos no processo.
Esta é a primeira transformação que ocorre quando você para de conversar consigo mesmo. Você quebra o ciclo de identificação e sofrimento. Você começa a perceber que não é seus pensamentos, mas a consciência que os observa. Mas vamos além. O segundo insight crucial é entender que sua mente é uma ferramenta poderosa, mas precisa ser controlada. Pense no seu cérebro como um supercomputador, incrível, capaz de cálculos complexos, de criar mundos imaginários, de resolver problemas intrincados. Mas como qualquer ferramenta, ela precisa ser usada com sabedoria. O problema é que a maioria de nós deixa esse supercomputador funcionar no piloto automático. E o que acontece quando fazemos isso? Ele começa a criar problemas que não existem, começa a analisar excessivamente, a criar cenários catastróficos, a nos bombardear com preocupações e ansiedades. É como se você tivesse um assistente super eficiente, mas neurótico. Se você não der a ele uma tarefa clara, ele vai começar a reorganizar sua vida inteira, criando caos no processo. É como se estivéssemos vivendo em uma realidade virtual, criada por nossa mente, perdendo a riqueza e a beleza do momento presente. Quando paramos de conversar conosco mesmos, quando silenciamos esse diálogo interno, algo mágico acontece. Nos tornamos totalmente presentes. E é no presente que a vida realmente acontece. É no presente que encontramos paz, alegria e realização. É no presente que nos conectamos verdadeiramente com os outros e com o mundo ao nosso redor. Imagine experimentar cada momento com total clareza e presença. O sabor intenso de uma refeição, a beleza de um pôr do sol, a profundidade de uma conversa com um amigo. Sem a névoa dos pensamentos constantes, a vida ganha uma vivacidade e uma riqueza que poucos experimentam. Mas para realmente entender o poder de parar de conversar consigo mesmo, precisamos mergulhar no quarto insight. Nossos pensamentos são apenas construtos mentais, não a realidade. Isso pode parecer óbvio à primeira vista, mas pense por um momento em quantas vezes você tratou seus pensamentos como verdades absolutas. Eu não sou bom o suficiente. Isso nunca vai dar certo. Eu sempre falho. Esses pensamentos, repetidos vezes sem conta, se tornam nossas crenças, nossa realidade percebida. Mas e se pudéssemos ver esses pensamentos pelo que realmente são? Meras construções mentais, tão reais quanto um castelo de areia na praia. Impressionante de se olhar, talvez, mas facilmente desfeito pela próxima onda. A prática da atenção plena, do mindfulness, nos ensina exatamente isso. Nos ensina a observar nossos pensamentos sem julgamento, sem nos identificarmos com eles. É como assistir a nuvens passando no céu. Algumas são escuras e ameaçadoras, outras leves e flutuantes. Mas o céu, a sua consciência, permanece inalterado, vasto e sereno. Quando paramos de conversar conosco mesmos, quando praticamos essa observação sem julgamento, começamos a nos libertar das limitações que nossos pensamentos nos impõem. Descobrimos uma liberdade que poucos conhecem. A liberdade de não ser controlado pela mente, mas de ser o mestre dela. Imagine viver sem as limitações autoimpostas, sem os medos irracionais, sem as dúvidas paralisantes. Imagine enfrentar cada situação com clareza e presença, sem o filtro distorcido dos pensamentos condicionados. Esta é a promessa de parar de conversar consigo mesmo. Mas há ainda um quinto e profundo insight que surge quando silenciamos o diálogo interno. Descobrimos uma quietude interna que nos conecta com algo maior. Muitas tradições espirituais falam sobre encontrar o divino no silêncio. E não é difícil entender por quê. Quando paramos o barulho mental constante, quando silenciamos o ego tagarela, entramos em contato com uma dimensão mais profunda do ser. É nesse silêncio que muitos experimentam uma sensação de unidade com o universo, uma paz que transcende o entendimento, uma sensação de que, no fundo, tudo está bem
e sempre esteve. Pense nisso como sintonizar uma rádio. Quando há estática, nossos pensamentos constantes, é difícil ouvir a música, nossa essência, nossa conexão com o todo. Mas quando limpamos a estática, a música flui clara e bela. Muitos descrevem essa experiência como um despertar espiritual. Um momento de clareza cristalina, onde as ilusões se dissipam e a verdadeira natureza da realidade se revela. E tudo isso acontece não por fazermos algo, mas simplesmente por pararmos, por sermos. Mas não se engane, parar de conversar consigo mesmo não é uma tarefa fácil. É como tentar domar um cavalo selvagem. No início, a mente vai resistir, vai gritar, vai tentar te convencer de que você precisa desse diálogo constante, que sem ele você estará perdido. E aqui está o paradoxo fascinante. Quanto mais você tenta forçar sua mente a se calar, mais barulhenta ela se torna. É como tentar acalmar ondas batendo na água. Você só cria mais agitação. A chave está na observação gentil e na não resistência. É como sentar-se à margem de um rio turbulento. Você não tenta parar o fluxo da água, seus pensamentos. Você simplesmente observa, deixa passar, sem se envolver. Com o tempo e prática, você notará que os períodos de silêncio mental se tornam mais longos e mais frequentes. É como se você estivesse criando espaços de clareza em meio ao caos mental. E nesses espaços, algo mágico acontece. Soluções criativas para problemas surgem espontaneamente. Insights profundos sobre a vida e sobre si mesmo emergem do nada. Você começa a agir com mais sabedoria e compaixão, não por esforço, mas porque na ausência do ruído mental, sua natureza verdadeira e sábia pode se manifestar. Mas talvez o benefício mais profundo de parar de conversar consigo mesmo seja a redescoberta do seu verdadeiro eu. Porque debaixo de todas as camadas de pensamentos, crenças e condicionamentos, existe uma essência pura e imutável. Alguns chamam de alma, outros de consciência pura, outros ainda de natureza de Buda. Independentemente do nome que damos, é uma dimensão do ser que está além dos pensamentos, além das palavras. É um estado de pura consciência, de puro ser. E é nesse estado que encontramos verdadeira paz, verdadeira realização. Imagine viver sua vida a partir desse lugar de clareza e presença. Imagine tomar decisões não baseadas em medos ou condicionamentos passados, mas a partir de uma sabedoria interna profunda. Imagine se relacionar com os outros não através de máscaras e defesas, mas com autenticidade e compaixão genuína. Este é o potencial que se desdobra quando paramos de conversar conosco mesmos. Não é apenas sobre ter uma mente mais calma, embora isso seja um benefício maravilhoso. É sobre uma transformação completa na forma como experimentamos a vida. É como se, ao silenciar o diálogo interno, removêssemos um véu que esteve cobrindo nossos olhos por toda a vida. De repente, o mundo parece mais vívido, mais real. As cores são mais brilhantes, os sons mais nítidos, as emoções mais profundas. E aqui está uma verdade paradoxal. Quanto menos conversamos conosco mesmos, mais conectados nos sentimos com tudo e todos ao nosso redor. É como se, ao deixar ir a narrativa constante sobre eu, nos abríssemos para uma realidade mais vasta e interconectada. Então, o convite que faço a você hoje é este: experimente. Apenas por alguns momentos, pare de conversar consigo mesmo. Deixe ir a necessidade de analisar, julgar, planejar. Simplesmente seja. No início, pode parecer assustador. Afinal, estamos tão acostumados com o ruído mental que o silêncio pode parecer estranho, até mesmo ameaçador. Mas persista, porque do outro lado desse silêncio está uma liberdade que poucos conhecem. Você não é seus pensamentos.
Você é a consciência que observa os pensamentos. E nessa consciência reside um poder e uma paz que transcendem tudo o que a mente pode conceber. Da próxima vez que você se pegar envolvido em um diálogo interno frenético, pare, respire, observe e permita-se experimentar o milagre do momento presente, livre das limitações do pensamento incessante. Porque no silêncio da mente, no espaço entre os pensamentos, reside um universo inteiro de possibilidades. Um universo que está esperando que você o descubra. Está pronto para descobrir quem você realmente é além das palavras, além dos pensamentos. O silêncio está chamando. E nele, você pode encontrar tudo o que sempre procurou. Para saber mais sobre raios, teosofia, esoterismo e espiritualidade avançada e acessar conhecimentos ocultos pouco conhecidos pelo público, acesse o link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Conheça o e-book O que são os raios, escrito em 1996 pelo nosso oficiante geral, Batarjal. Obrigado por assistir até o final. Deixe nos comentários sugestões sobre assuntos que você tem curiosidade. Se esse vídeo te trouxe algum valor, se inscreva no canal, curta e compartilhe para que possamos atingir cada vez mais pessoas. Maiores informações sobre a nossa ordem esotérica e cursos online no primeiro comentário fixado. Tenha um ótimo dia. Namastê.